Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui então no canal. Como vocês aí então curtiram bastante o vídeo passado falando sobre provas irrefutáveis de que a Terra é plana, eu vou trazer aqui então mais um vídeo, ou seja, essa daqui vai ser a segunda parte falando sobre provas de que a Terra é plana, provas irrefutáveis de que a Terra é plana. Então, talvez eu faça uma parte 3, e vai ser a parte final, talvez seja a parte final, né? Então, se vocês quiserem uma parte 3, é só curtir esse vídeo e comentar. Se vocês quiserem comentar aí, é só comentar que querem uma parte 3, uma próxima parte aí que eu vou fazer, provavelmente. Então é isso, e bora então aí pro vídeo. Nice. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre provas de que a Terra é plana, trouxe provas aí irrefutáveis, não tem como alguém refutar essas provas, até porque são fatos, o que eu disse no vídeo passado. Então a gente vai trazer aqui mais provas de que a Terra é plana. Yeah, boy. Então vamos lá, a primeira prova que eu vou trazer aqui nesse vídeo é o seguinte: teve pessoas aí, terraplanistas, que pegaram uma câmera e colocaram um balão nessa câmera e jogaram essa câmera para o espaço. Mas antes de falar desses terraplanistas que fizeram isso, já tiveram pessoas que na verdade acreditam aí que a Terra é um globo e fizeram a mesma coisa. Tá, mas por que eu estou falando das pessoas em si que fizeram isso, que acreditam que a Terra é um globo? Porque essas pessoas que fizeram isso, que acreditam que a Terra é um globo, elas jogaram uma câmera no espaço, só que o que acontece? A câmera que elas usaram, e provavelmente vocês já viram vídeos de pessoas jogando uma câmera no espaço com um balão ali e mostrou um horizonte todo ali, digamos que curvado, como se estivesse mostrando a curvatura da Terra. O que acontece? Essas câmeras que esses caras usam para fazer esses vídeos jogando ali uma câmera no espaço com um balão, o problema é que essa câmera que eles usam, a lente no caso é chamada o seguinte, o nome dessas lentes que eles usam, lente olho de peixe. Por quê? Porque essa lente ela distorce o horizonte à nossa volta, fazendo com que o horizonte fique curvado, como se estivesse ele mostrando uma curvatura da Terra. Só que na verdade não é bem assim que funciona, porque quando essa câmera ela vai para o espaço, mostra um horizonte ali curvado, como se fosse ali a curvatura da Terra, não por causa que realmente existe uma curvatura, mas sim porque a câmera ela tem uma lente olho de peixe. Então o que acontece? Terraplanistas não usaram essa lente que distorce o horizonte, jogaram então um balão no espaço e mostraram, obviamente, um horizonte completamente plano. Ou seja, provando assim que a Terra é plana. Pois, se a Terra realmente fosse um globo, obviamente ali o horizonte ele faria curva. Claro, não usando essa lente que já distorce o horizonte, porque essa lente distorce o horizonte. Agora, esses terraplanistas não usaram essa lente e mostraram ali um horizonte completamente plano, provando assim então a Terra plana. Segunda prova que eu vou trazer no vídeo é o seguinte: se você sobe em um lugar alto ou se você voa de avião, todo o cenário à sua volta ali, no avião, na parte de fora, o horizonte em si, o que acontece? Quanto mais você sobe com um avião, mais coisa você consegue ver. Só que se a Terra ela fosse um globo, se ela tivesse ali curvatura, então, o que era para acontecer? Não era para você ver cada vez mais o horizonte. Porque se você vê cada vez mais ali, coisas, quando você sobe em um lugar, digamos, aberto, isso é o que acontece em um ambiente plano. Quando você está em um ambiente plano, acontece exatamente isso. Quanto mais você sobe, mais coisa você consegue ver.
Não me diga! Na curvatura da Terra e você não conseguiria ver, justamente por causa disso. Você não ia conseguir mais ver as coisas. Só que o que acontece é justamente o contrário. Quando você começa a subir em um lugar alto, você consegue ver cada vez mais coisas. E isso é uma coisa que acontece em um ambiente plano. Só que se você está em um lugar aberto e você começa a subir, que é o que acontece realmente, você começa a ver cada vez mais coisa, isso prova, na verdade, que a Terra não é um globo, mas sim é plana. Porque se ela fosse um globo, aconteceria justamente o que eu expliquei aqui. Bom, no vídeo passado eu estava falando sobre o barco que as pessoas conseguem ver quando elas dão um zoom ali com um celular ou com uma câmera boa. Como eu tinha dito no vídeo passado, se tem um barco ali que está indo em direção ao horizonte no mar, você consegue ver cada vez menos aquele barco. Como eu tinha dito no vídeo passado, porque a sua visão tem um limite e também por causa da densidade do ar, por causa de moléculas de água que tem ali naquele ambiente, você não consegue mais ver aquele barco por causa dessas coisas. Principalmente, eu diria, por causa do limite da sua visão. Quando você dá um zoom naquele barco, você consegue ver aquele barco novamente. Por quê? Porque ele não está curvando uma curvatura ali, ou seja, a curvatura da Terra. Ele simplesmente está indo reto. Só que outra coisa que eu não falei, eu vou falar nesse vídeo, que é uma prova também de que a Terra é plana, é que teve um cara, e não só um cara, mas teve muitas outras pessoas que conseguiram filmar cidades aproximadamente 100 km para mais. Se eu não me engano, teve pessoas que filmaram cidades aí, ou foi uma pessoa só, eu não lembro, que filmou uma cidade que estava a mais de 200 km de distância. Obviamente, se a Terra fosse um globo, teria ali uma lapa de curvatura gigantesca e não seria possível ver nada daquela cidade. Não seria possível ver absolutamente nada. Mas não é isso que aconteceu. Ou seja, isso em si prova que a Terra é plana e não um globo. Porque aquela cidade ali que o cara conseguiu capturar com a câmera era para estar debaixo da curvatura da Terra. Agora falando da gravidade, mano, é o seguinte. A gravidade, quando você ali joga uma coisa, você solta uma coisa de um lugar alto, aquela coisa cai. Só que o que os caras falam, Os caras têm a audácia de falar que aquela coisa está caindo porque a gravidade ali está puxando aquela coisa para a Terra, para o centro da Terra, justamente por causa da gravidade. Só que, como eu tinha dito no vídeo passado, eu dei o exemplo ali da borboleta ou dos pássaros que eles conseguem livremente quebrar a gravidade. Só que tem outra coisa que eu poderia ter dito também, que é a questão das árvores. Quando uma árvore ela nasce ali da terra, ela começa como uma simples plantinha, extremamente pequena e frágil. Só que mesmo assim, mesmo tendo supostamente uma gravidade ali, supostamente puxando aquela plantinha frágil que um dia vai se tornar uma árvore, a gravidade não consegue puxar aquela simples plantinha, mas ela consegue então supostamente puxar milhares de toneladas de água para o centro da Terra. Se realmente existisse ali uma gravidade puxando tudo para o centro da Terra, obviamente aquela plantinha ali nunca, jamais ia conseguir um dia se tornar uma árvore. E outra, quando você solta uma coisa de um lugar alto, não é porque a gravidade está puxando, porque não existe gravidade. O que acontece ali é que aquele objeto em si que você soltou, ele tem um peso. E é por causa disso que aquele objeto ele caiu, por causa da densidade do objeto. Então não tem nada a ver com gravidade isso. E outra, a questão da gravidade, os caras eles nunca conseguiram provar a gravidade. Ainda tem isso. Eles nunca conseguiram provar massa atraindo massa. Porque se um dia eles conseguissem fazer isso, aí sim a gravidade seria provada. Só que na verdade, o que já foi provado é o magnetismo. E o magnetismo, inclusive, é a força que domina a Terra.
Por exemplo, certas coisas que a gente vê no céu acontecem justamente por causa do magnetismo, fenômenos no céu no caso. Se eu não me engano, a aurora boreal, se eu não me engano esse é o nome, né, desse fenômeno, ele ocorre justamente por causa do magnetismo. Só que isso, eles nunca vão te falar isso. Nunca, jamais eles vão falar isso pra você. Só que esse fenômeno ocorre justamente por causa do magnetismo. Já que eu estou falando aqui de fenômenos que acontecem aí no céu, olha só, se a Terra realmente fosse um globo, o que era para acontecer? Era para acontecer o seguinte: todos os dias, ou quase todos os dias, era para você ver meteoritos caindo na Terra. Justamente porque o universo ele é infinito, a Terra ela está vagando sem rumo infinitamente pelo universo, rotacionando em volta supostamente do Sol, que é mais um... Tá mais para um Kamehameha infinito do Goku que nunca mais para de... que nunca mais tem um limite. Ridículo isso. Porque assim, se a Terra realmente é um globo, era para acontecer justamente isso. Todos os dias, ou quase todos os dias, era para você ver meteoritos caindo na Terra. Mas não é isso que acontece. Na verdade, você nunca vê um único meteorito caindo na Terra. Se a Terra realmente fosse ali um globo, se ela realmente fosse esférica, se o modelo heliocêntrico fosse realmente verdadeiro, você veria frequentemente meteoritos caindo na Terra. Você não vê meteoritos caindo na Terra porque a Terra não é uma esfera, porque a Terra não está vagando infinitamente pelo espaço. A Terra ela é estacionária, ela está parada justamente da forma que o Criador fez e não existe meteoritos. Se existisse meteoritos, a gente veria frequentemente eles caindo na Terra. Não, na moral, velho. Eu até agora tô pensando aqui como que os caras conseguem acreditar que a Terra é uma esfera, mano. Eu não consigo. Que a gente vive em um lugar onde no universo à volta tem um monte ali de meteorito caindo pra lá e pra cá, em volta. Cara, até agora eu não consigo entender, velho. Como que os caras acreditam nesta jossa de heliocentrismo? Porque, primeiro, a questão da Terra, que eu disse no vídeo passado. Você nem sente esta jossa se movendo. Segundo, que você percebe claramente que é a jossa do Sol e da Lua e das estrelas que estão se movendo. E terceiro, que uma borboleta consegue quebrar a gravidade, sendo que a gravidade está puxando toneladas, mais de sei lá quantas milhões de toneladas de água para o centro da Terra, no caso todo o oceano e até mesmo rios, mas não consegue puxar uma simples borboleta que consegue facilmente quebrar a gravidade. Isso é ridículo. Eu não estou suportando mais. Essa foi a segunda parte, então, das provas de que a Terra é plana. Se caso vocês gostaram aí do vídeo, curtem o vídeo e comentem, se caso vocês quiserem comentar. E talvez aí eu vou trazer uma terceira parte sobre as provas de que a Terra é plana.